Queridos irmãos e irmãs, não há nada mais importante que esse momento. Que o Espírito Santo venha sobre nós com poder, enquanto meditamos na palavra do Senhor. Amém. Nós não temos muitas informações sobre Abacuque. Sabemos apenas que é profeta e que tem dons musicais e poéticos. Não é dito em que reinado o profeta fez o seu anúncio, mas era um período de violência, opressão, discórdia e distorção da justiça. O livro de Abacuque trata do problema do mal, e a pergunta que o profeta faz pode ser resumida assim: por que e até quando o mal prosperará? Como Deus, em sua santidade, pode tolerar o traiçoeiro? Como pode permitir que o ímpio devore quem é mais justo que ele? Até quando os inimigos continuarão prosperando? O profeta Abacuque não está clamando diante de uma violência e de situações injustas que estão distantes dele. Está clamando diante de situações que estão ali vivendo no seu tempo, como a imoralidade e violências concretos, assassinatos, roubos, fraudes, corrupção, estupro, traição, julgamentos comprados. E hoje não é diferente. Situações absurdas acontecem bem ao nosso lado sem nem nos darmos conta. E o que nós vamos fazer? Vamos clamar por justiça? Aqui é importante notar que, embora Abacuque esteja indignado com o próprio Deus, o clamor dele é dirigido a este mesmo Deus em quem o profeta confia. E também nós somos incentivados a levar a Deus as nossas aflições, ainda que indignados e sem entender o motivo de tanto sofrimento e maldade. O triunfo da injustiça perturba também a nós hoje, e assim como Abacuque, precisamos assumir o nosso posto de vigília e aguardar a resposta de Deus, e ela vem. A solução última para o problema do mal, a olhares humanos, pode parecer demorada, mas o profeta deve esperar em fé, porque a palavra de Deus não tarda nem falha. E esta é, em si, a resposta à questão: em meio às aflições deste mundo, o justo viverá pela sua fé. Assim escreve Abacuque no capítulo 3, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A profecia de Abacuque é primeiramente direcionada à situação do povo de Deus na época do profeta, mas ela também fala da situação que todo crente vive em sua própria época, diante do mal e da injustiça, trazendo a resposta de Deus de que ele permanece Senhor da justiça e que podemos viver esperando em fé, confiantes em suas promessas que não falham. É justamente por isso, queridos irmãos e irmãs, que vemos Jesus falar com tanta dureza a respeito daqueles que são pedra de tropeço na vida de outras pessoas. A fé é um dom que Deus nos deu por meio do santo batismo e do ouvir de sua santa palavra. Por isso nós não podemos desprezar e tratar a fé como algo simples ou banal. A fé é o nosso maior tesouro neste mundo e por isso merece e precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas e corações. Por isso, a questão mais preocupante não está em relação à injustiça, mas sim em relação aos próprios filhos de Deus ou os hipócritas que frequentam os cultos. Esses têm uma influência muito maior do que os pagãos, porque na igreja lideram, ensinam e servem de exemplo a ser seguido. E quando tropeçam na lei e não se arrependem e ainda ensinam de modo diferente da palavra, tornam-se escândalos aos pequeninos e fracos na fé. Podemos notar na história da igreja antiga desde a ressurreição de Jesus quantos abandonaram a fé no Deus verdadeiro e seguiram os hereges, ou até dizer quantos membros se tornaram relapsos por culpa de algum líder ou até mesmo do pastor. É claro que nada dessas atitudes podem justificar o abandono da fé, mas explicam.
todo cuidado é pouco quando se trata de ensinamentos e atitudes. Mas se a nossa vida está nas mãos de Deus, então o próprio Senhor nos livra de sermos escandalizadores ou escandalizados. Somente o Senhor pode nos ajudar nisso, porque a única pedra que importa é aquela que os construtores rejeitaram. Jesus é a rocha sobre a qual precisamos depositar a nossa confiança e esperança. Jesus é o objeto de nossa fé. Ele merece e precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. E não o nosso time de futebol favorito, a cervejinha do fim de semana, a luxúria e o coração orgulhoso que se acha melhor do que os outros. Não sejamos pedra de tropeço para os nossos filhos, marido ou esposa. Não sejamos pedra de tropeço para os nossos irmãos e irmãs na fé. Por esse motivo, é necessário rever constantemente os mandamentos e, após isso, aceitar o convite ao arrependimento e perdão, porque só a ação de Deus em Cristo pode nos livrar de sermos escândalos aos outros. Somente um coração com fé sincera e genuína pode viver na certeza de que Deus é justo e não pratica injustiça, de que Ele não desampara aqueles que lhe pertencem. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós podemos olhar para a situação do mundo caído em pecado em todas as épocas e para a promessa de Deus, de que ainda que pareça demorado às suas criaturas e mesmo quando não se vê a justiça florescer, a salvação certa que não falha foi prometida e consumada em Cristo, e nele, desde já, ainda que a figueira não floresça, a criação pode se alegrar no Deus da sua salvação, porque a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra mais importante de todas, aquela sobre a qual edificamos a nossa fé enquanto aguardamos o grande e glorioso dia do Senhor. Que Deus nos capacite, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para aguentar e suportar em fé as injustiças desse mundo, sabendo que o nosso Deus não nos desampara e que vivamos nesta fé, se arrependendo, pedindo perdão e recebendo de Deus amor, graça e misericórdia. Amém.